Sabiamente, o filósofo Heráclito descreveu a vida como um grande rio que está sempre em ebulição, em movimento, se transforma todo o tempo. Assim é a história dos homens. Embora a história tenha o tempo que a consolida. Ontem no Brasil nós vemos uma manifestação histórica, que é exatamente um momento de insatisfação do povo. E é o mesmo povo que há menos de um ano estava nas urnas, votando, elegendo um presidente. A grande maioria dos estudantes universitários votou nessa proposta nova de modernizar a educação, o país e a moral. Ontem mesmo, essa mesma juventude, esse mesmo elenco de estudantes estava nas praças do Brasil todo, protestando contra o corte das verbas na educação. Farias Brito disse uma grande frase, o grande filósofo cearense: cada erro cometido na história paga o seu tributo. Então, o eleitorado, os universitários que fizeram sua escolha, esse mês, esse povo teve o seu tributo, a sua condenação ou a sua sentença. E ontem nas ruas, esse mesmo povo foi exatamente dizer não aos cortes e recebeu exatamente um presente, um batismo, né? O povo que se manifesta, que grita para o Brasil ou para o governo brasileiro, tem como marca a idiotice, o idiota, aquele que é incapaz de ver o certo ou faz nas praças o papel de bobo. E diante de tudo isso, nós vamos olhar exatamente o fato histórico. Primeiro, o governo lançou a medida cortar 30% do orçamento da educação. A palavra corte. Quando os movimentos, os deputados, a sociedade como toda reage, ele vai dizer, não, é um contingenciamento, não é corte. É um dinheiro que você suspende, congela e amanhã ele pode voltar de novo. Essa marca, essa instabilidade do governo vai passando para a economia. A economia que já tinha uma previsão de crescer 2,5%, ontem o próprio ministro da Economia já vai dizer que não, vamos cair para 1,5%. Talvez quando chegar daqui para a ajuda ele vai dizer, não, vai ficar em 1,5% ou em 0%. Esta dinâmica de postura do governo brasileiro vai criando uma instabilidade grave no Brasil. Antes, vocês viram já no governo de Temer, que tem a continuidade do governo de Bolsonaro, eles disseram que a reforma do trabalho resolveria o problema da economia. Não resolveu nada, não aumentou o número de empregados, continua todo dia menos carteira assinada, mais gente na rua, mais fome, enfim. E agora? Vamos fazer a reforma da Previdência que vai resolver o problema da economia, o país vai crescer, vai acabar o desemprego. O mercado está acreditando nisso, os empresários, a sociedade como um todo? Todo mundo está vendo que não. E qual o resultado final? As bolsas caem, os empresários deixam de investir, enfim, a instabilidade do comércio, todo dia empresas quebrando, pessoas indo para a rua. Então, essa dinâmica que o Brasil vai criando, os filhos do presidente todo dia dizendo besteira. A última besteira disseram essa semana que o país tem de construir uma bomba atômica, que é para terminar de resolver o problema do povo brasileiro. Resultado, o mercado vive de informação, de notícia, de perspectiva. Todo dia, se o governo vai gerando notícias negativas, infantilice, bobagem, que vai dizendo, começa do presidente disse ontem, né, para o povo brasileiro, então nós vamos ficando a economia da dúvida. O governo da dúvida, que diz uma coisa de manhã, de noite diz, refaz. Então é preciso nesse momento, o mesmo povo que votou, que aprovou, né, resolva, faça a sua correção a partir de manifestos inteligentes, sem baderna, mas com ordem, cobrando postura da Câmara e do Senado para que o direito do povo seja respeitado, seja garantido, e aí tenhamos exatamente
O lema que diria, e os dois últimos governos, a ordem, que ninguém vê a ordem nesse país, né? Só vê a desordem financeira, social, econômica, para que essa nova ordem seja estabelecida a partir de uma postura inteligente, decente do povo, dizendo o que quer, cobrando o certo, para que a Câmara, o Congresso e o povo caminhem numa direção certa e talvez esse governo tome norte. Mas a atitude covarde, vamos rezar pelo governo, rezar para quê? Para ele sair, né? E botar um de juízo no lugar. E aí a gente vai exatamente rumo a um país que caminha para o normal, porque a dúvida está sendo exatamente a incerteza e as bobagens que se diz todo dia nos Twitter, nas redes sociais, vem sendo as grandes estruturas de desmobilização e de fragmentação da economia brasileira. Não podemos caminhar mais. Até quando nós vamos caminhar assim? É preciso o povo se postar como povo, não como massa, sem inteligência, sem projeto e sem bandeira. Enterre as cores e coloque a cor do povo, né? Livre, independente, inteligente, para que tenhamos um país decente, que seja a marca e a resultante de um povo inteligente. Padre Francivaldo, direto ao ponto.